cada dia surgem novos tipos de dietas em livros, revistas e até na internet. Também existem aquelas que são feitas por conta própria. Mas os especialistas alertam, é bom tomar cuidado. Dietas que prometem uma redução de peso muito grande em um curto espaço de tempo são um grande atrativo para aqueles que têm problemas com a balança, mas podem representar um risco para a saúde. Quem vai explicar para a gente é a nutricionista Silvana Portugal. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, querida. É isso mesmo, né? É tanta dieta que a gente vê, dieta da lua, dieta da água, dieta da fruta, dieta do carboidrato, da proteína, não sei lá o quê. Exatamente. E é uma loucura. Loucura. Isso porque as pessoas sempre buscam a maneira mais fácil, né, e rápida de emagrecimento. E isso causa vários problemas para a saúde dela, em termos de dela estar perdendo o que ela não deveria perder. Que, na verdade, ela perde massa magra, que seria o músculo, né? Que é algo que protege o organismo da gente. Então, ao invés dela perder a gordura, que é algo que é indesejável para ela, com essas dietas, o metabolismo dela vai perder uma coisa mais que ela vai precisar, que seria o músculo. Sim. Como que acontece isso? Na verdade, por exemplo, uma pessoa que consome... Tem aquela dieta das frutas, igual você disse. Só come fruta o dia inteiro. O metabolismo dessa pessoa vai ficar lento. E vai faltar proteína no organismo dela. E ela vai pegar proteína de onde? Do músculo. Então, ela vai se autodefinhando com essa falta de proteína e vai consumir no músculo dela. Na verdade, ela deveria fazer um controle alimentar, um balanceamento na alimentação dela, no sentido de carboidratos, proteínas e lipídios, que lipídio seria gordura, mas a gordura boa, claro. E também a questão de fibras e água. E nessas dietas milagrosas não tem esses 3 componentes, né? Na verdade, os 5, né? Que seria o carboidrato, a proteína, o lipídio, fibra e água. Então, deixa muito a desejar. E isso faz com que a pessoa fica fraca, perde cabelo, fica cabelo caindo. Perde memória. A pessoa fica muito apática, né? E também não fica... A pessoa não consegue seguir isso muito tempo. Pois é esse o meu pensamento, assim. Onde essa pessoa vai conseguir seguir com essa dieta? Tá, se ela fica 1 semana, 2 semanas, perde 8 quilos, 5 quilos, sei lá quantos quilos. Mas e depois dessas 2 semanas? Ela vai comer isso a vida inteira? Porque depois que ela voltar a se alimentar normalmente, não sei, será o organismo começa a querer, né, assim, absorver tudo isso que ela voltou a ingerir e acaba engordando também, né? Exatamente, ela vai engordar o dobro, porque... Além dela estar cansada daquele tipo de alimento, vamos supor que tem gente que consome só sopa, né, shakes, que é algo bem prejudicial, porque nós precisamos da mastigação, nós precisamos de trabalhar com o nosso trato gastrointestinal. Né? Então, a pessoa toma líquido o tempo todo. E isso, quando ela volta a consumir, o metabolismo dela fica muito lento. Então, acaba que tudo que ela come, ela vai engordar dobrado. Né? Que tudo que ela está comendo, o organismo vai pegar aquilo como se fosse uma reserva de energia e acumular. E aí ela vai ganhar mais gordura ainda. E quem faz essas dietas, mas toma suplemento alimentar? Ou sei lá, essas vitaminas? Então, aí cai naquela questão. Tá, eu faço dieta da sopa e tomo meu suplemento. E aí? E o trato gastrointestinal? Esse suplemento tem a quantidade de fibras, carboidratos e lipídios ideais para a pessoa? E aí, como que a melhor forma dela ter realmente um emagrecimento saudável seria dela ter a reeducação alimentar juntamente com a atividade física, né? Porque se a pessoa está fazendo uma alimentação adequada também e não faz atividade física, a perda é demorada, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma reeducação alimentar, mas não estou perdendo peso. Mas por quê? É como se você fizesse uma comparação. Imagina um tanto de isopor na sua frente, aquelas bolinhas de isopor. Sim. Imagina agora um chumbo. É como se você tivesse a gordura, você estivesse perdendo aquelas bolinhas de isopor. É leve, é volume, né, que você vai perder. E o chumbo, que seria o músculo, você perde de uma vez só. Então, na balança tem um número maravilhoso. Nossa, eu perdi 4 quilos em 1 semana. Mas é péssimo para você, porque o que você quer perder é gordura, né? Então, seria volume, seriam medidas, e não aquela questão do número na balança, que seria músculo. Qual é aquele valor, a gente vê, né, em todos os produtos alimentícios, lá, valor de referência, né, de caloria, né, que uma pessoa deve ingerir, que é o quê? 2.500? Então, hoje em dia, em geral, a população são 2.000 calorias, mas isso depende muito, porque depende muito da estatura, do peso, do ritmo da pessoa, se ela faz ou não faz atividade física, né? O que ela está gastando, o que ela está consumindo, porque, na verdade, o que a pessoa engorda? Ela consome mais do que ela gasta, né? Então, tem alguns alimentos super calóricos que não precisamos citar, que as pessoas sabem bem quais são, né?
E são alimentos que não são saudáveis, são a caloria vazia que a gente fala, que tem muita caloria, mas não tem nutriente nenhum, não vai nutrir o seu organismo. Acaba que as 2.000 calorias vão embora nessa brincadeira. Você consegue consumir essas 2.000 numa parte da manhã se você não alimentar direito. E aí o resto que vem das calorias dos alimentos é tudo combustível que sobra, então vai ser armazenado no tecido adiposo. Então a receita seria comer igual passarinho? Não. Comer toda hora? A receita, então, tem os intervalos, né, de 3 em 3 horas, que é importante a gente seguir. Para o emagrecimento, com um especialista, com um profissional orientando, a gente pode fazer de 2, 2 horas e meia até 3 com intervalos. Mas o intervalo dessas 3 em 3 horas não é comer, é um lanche entre uma refeição e outra. Por exemplo, tem o desjejum, né? Depois tem um meio, que é a colação, e tem o almoço. Então, até o almoço, dependendo do horário que a pessoa acorda, ela deveria consumir 3 refeições. Mas se ela acorda já no horário do almoço, não adianta, aí já complica, né? Então depende muito. Depois do almoço, aí tem um lanche da tarde, tem o lanche da tarde 2, dependendo da situação, tem o jantar e a ceia. Então, o básico, em geral, são 6 refeições ao dia, que é o ideal, podendo ser de 6 a 8 refeições, e também na questão do balanceamento, carboidratos, lipídios e proteínas. O carboidrato, ele é muito importante. E as pessoas acham que ele é o vilão. Tem uma dieta que elimina o carboidrato completamente. Exatamente, né, a pessoa fica completamente apática, porque a glicose, que provém dos carboidratos da alimentação, ela é o único alimento do cérebro. Então, se a pessoa não consome aquele tipo de carboidrato, ela vai ficar bem devagar, desanimada, cansada. A pessoa fica bem cansada. Que é o carboidrato que nos fornece energia. Exatamente. Mas e aí também é o alimento do cérebro. Exato. E vai agora a questão do qual carboidrato. Existem carboidratos complexos ou simples. Então, depende muito também do que a pessoa vai escolher para ela, né? Um alimento que pode ser um carboidrato complexo seria frutas, fibras, cereais, ou um outro que ela vai consumir e só tem caloria, não vai nutrir em nenhuma das células, né? E quando o organismo ele sente falta de algum nutriente específico, que temos os micronutrientes, que são várias vitaminas e minerais, ele dá sinal também que está precisando de alguma coisa. E a pessoa não consegue perceber isso. Então, o que acontece? Ela vai comer o que ela vê na frente. E isso vai acabando que ela não consegue seguir também uma reeducação alimentar, né? Ela vai pegando o que ela acha que deve ser. E aí, às vezes, corta totalmente o carboidrato, é mais errado ainda. Ah, não vou comer nada de carboidrato, aí vou fazer a dieta, por exemplo, da proteína, que eu vou emagrecer. Colesterol aumenta, né? Aí tem várias outras complicações. Então, acaba que quer emagrecer, faz essas dietas malucas e, no final das contas, vai estar cheio de problemas de saúde. Os exames bioquímicos alteram muito, principalmente tireoide, né, que é o TSH, altera o colesterol, altera a hemoglobina glicada, a glicose, então assim... E pode causar transtorno alimentar também? Bulimia, anorexia? A pessoa pode ficar tão preocupada com essa questão que a anorexia também, né, que é a falta do alimento no organismo, pode causar a inanição completa e a pessoa fica bem pior nessa situação. E a bulimia também pode vir a apresentar esses sintomas, mas que não é nada agradável, porque através disso vem outras doenças piores ainda, né? Pode ter até mesmo um problema de esôfago, no caso. Ô, Silvana, mas muita gente que faz essas dietas tem um trabalho danado, né? Porque ter uma alimentação toda, né, voltada para para como é que eu falo? Um ingrediente só, sei lá. Vamos falar, tem a dieta do chá verde, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Que é aquela dieta que você toma chá de manhã, toma chá de tarde, toma chá de noite. Aí você tem que sempre sair para comprar o tal do chá, e fazer o chá, e guardar o chá, e levar para o trabalho, não sei o que. Dá um trabalho danado. É muito mais fácil você ter uma alimentação certinha. Não é? Assim, com questão certeza. De ter trabalho, para o povo falar, não, esse negócio de educação alimentar dá muito trabalho. Nossa, não dá. É muito bacana. Meus pacientes adoram. Eles conseguem consumir todo o grupo dos alimentos sem passar fome. Uma reeducação alimentar, você nunca tem fome, porque é exatamente isso que é a proposta, é a pessoa não sentir fome para que não coma mais, né? Então, o ideal é os intervalos certinho, com os alimentos que vai saciar, né, que o organismo precisa, e a gente pode colocar e deve colocar os alimentos funcionais,
né, que seriam alimentos que, além de saciar você, te protege contra doenças, né, previne doenças também. E isso é muito importante. E as pessoas hoje em dia não têm noção disso, né, que os alimentos funcionais, por exemplo, a aveia, né, que a gente pode consumir logo pela manhã como fruta e um pouquinho de mel ou melado de cana, no caso do quem não consome mel, os veganos, né? Então, assim, tem várias oportunidades ali dela estar alimentando isso. Mas assim, de vez em quando, pode entrar aí no final de semana num churrasco, um refrigerante, uma cerveja. Para quem consome, para quem tem uma reeducação, né, uma alimentação adequada, e quando vai acontecer, por exemplo, da pessoa não ser vegetariana, eu vou num churrasco. Ok, o que a gente pede antes? Tomar suco verde antes, tomar suco verde depois, para ajudar o organismo a liberar, né, as toxinas que vêm da carne, todo aquele trânsito que vai ficar parado no intestino ali, para liberar mais rapidamente. Mas eu até digo uma coisa, porque na minha casa a gente segue lá toda uma dieta alimentar bonitinha, e por experiência própria, eu sei que quando chega o final de semana, que tem uma festinha de criança, ou que vai a uma pizzaria ou alguma coisa, todo mundo passa mal. Porque não está acostumado mais com aquela gordura. O organismo ele vai selecionando, entendeu? Então, quando você tem uma alimentação totalmente saudável e coloca algo que não é saudável dentro de você, o seu organismo reage de uma forma diferente. Agora, se você tem uma alimentação, porque pessoas saudáveis que vai, por exemplo, a uma festa, eu não vou poder comer um brigadeiro, não vou poder comer um docinho, não é assim também. A gente pode comer de tudo, desde que na proporção certa. Sim, porque senão também não aguenta, né? Fica o tempo todo, vou ficar atolado. Porque exatamente, a reeducação não é uma dieta. Dieta, a gente pensa assim, é coisa de pessoas que não estão saudáveis, né? E dieta é uma coisa com tempo, prazo determinado, né? Isso. Começo, meio e fim. O ideal é comer uma reeducação bem e fazer atividade física. Então, é essa a dica que você passa pra gente, né? Sim. Comer bem, de 3 em 3 horas, uma alimentação saudável, equilibrada. Exato. Quais são os 5... Então, carboidratos, que seriam as frutas, verduras, legumes, cereais e os grãos. As proteínas, né, que tem a proteína vegetal e a animal, aí a pessoa, dependendo do hábito dela, ela vai escolher. E o lipídio, que é muito importante. Aliás, o lipídio, ele é mais importante que a quantidade de proteína. Sim. Então, só para vocês entenderem rapidamente, carboidrato, um percentual em 100%, entre 45% e 65%. Pode variar dentro disso. A proteína entre 9 a 15 e o lipídio 25 a 35. O lipídio é muito importante, as pessoas tiram muito isso da alimentação. O azeite tem que fazer parte da mesa hoje em dia, as castanhas, as oleaginosas, né? Mas sem excessos, né? Sem excesso, mas na proporção. Um pote de castanha. Não, a castanha, a recomendação diária da castanha do Pará, por exemplo, é uma castanha. Uma castanha do Pará, isso. As outras, a gente tem que ver num total da alimentação dela, onde que ela está colocando os lipídios. Por isso é importante a intervenção aí e a procura de um profissional. Porque aí o nutricionista vai colocar exatamente a proporção dele. E ele vai conseguir consumir tudo de uma forma que o organismo até agradece. Ok, e beber bastante água, fazer exercício físico. Então, a água é interessante que todo mundo fala 2 litros de água. Não, a água tem uma recomendação também. São 35 ml por quilo de peso. Então, cada um pode fazer a sua quantidade certinha. Fazer o cálculo direitinho. Isso. Então, aí as dicas, você não precisa ficar fazendo essas dietas porque elas não são milagrosas, elas não vão fazer milagre. Pelo contrário, elas vão piorar o seu estado geral de saúde. Então, não vale a pena. Uma reeducação alimentar é muito mais eficaz, mais duradouro e vai te dar não só uma condição para emagrecer, mas também para ter um cabelo bonito, uma pele bonita, uma unha forte, saudável. Vale muito mais a pena. E praticar exercício físico. Não adianta também, né, encher de caloria aí e não liberar também. Tem que movimentar o esqueleto. Exatamente. Querida, muito obrigada. Quer deixar um telefone de contato? Posso deixar o e-mail? Pode. Meu e-mail é sportugalS@hotmail.com. Se alguém quiser tirar alguma dúvida... sportugalS@hotmail.com. Silvana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pela sua colaboração. E volte mais vezes. Obrigada. Com mais dicas, viu? Ok. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho estou de volta.